Pois é. Estamos gravando. Vamos começar então o nosso PowerPoint. Aqui. Aqui. Também queria saber. A janela. Aí. Pessoal, se eu não me engano, nós paramos aqui, não foi? Na última aula? Ou não? A gente já viu isso daqui. Abra o microfone aí, por favor, e fala. Um resistor tem resistência. Igual acho que essa a gente já viu, professor. Essa já daí viu? que você passou. Uhum. Essa aqui também? Acho que essa não, mas a outra sim. Essa daqui não? É, essa aí não. Ah, beleza. Então. Porque a semana passada eu esqueci de anotar o PowerPoint que eu tinha parado. Aí eu falei, ai, cara, não vi agora. Onde será que eu parei? Bom, pessoal, vamos lá então, né? Continuando a partir daqui, ó. Tá? Se por acaso vocês perceberem que tem alguém entrando, gente, querendo entrar, me chamem, tá? Me avisem, porque tem muita gente falando que a internet está caindo, aí tem que aceitar toda hora, tá? Me avisem, porque eu fico sem a visualização aqui, sem ver a tela de vocês, tá? Vamos lá, então. Ó. Alice. Parece que alguém está tentando entrar. Agora eu escutei o barulho. Larissa Macedo. Bom dia, Larissa. Pedro Henrique Duarte. Bom dia, Pedro Henrique. Manuela Sanches. Bom dia, Manuela. Espera mais um pouquinho, tá, pessoal? Prontinho? Então fica combinado. Se por acaso vocês escutarem alguém aí entrando, só dá um toque, tá? Vamos lá, então. Osado, na aula passada, nós falamos deste cara aqui, ó, chamado de primeira lei de Ohm, lembra? Eu escrevi ela, e eu prefiro escrever desse jeito aqui, ó. U igual a R vezes I. Joia? Aí, ó. U igual a R vezes I. Só que nada impede de você isolar o R, né? E escrever assim, R igual a U sobre I. E ela é chamada de RUI, lembra? Para a gente determinar o valor da resistência é fácil. Basta pegar qualquer tensão, pode ser a 12, a 8, a 4, e dividir pela respectiva corrente. Como ele colocou aqui uma tensão de 8, ó, ele pega a respectiva corrente, que é 0,4. 8 dividido por 0,4 dá quanto? Mesma coisa que 80 dividido por 4, né, pessoal? Aí, 20 ohms. Esse é o valor da resistência desse condutor. Lembrando que todo elemento que a gente conhece tem a propriedade de resistir à passagem da corrente elétrica. Aí o nome, resistência, então. Certinho? Vê como é que é fácil? Usando o gráfico? Tem que tomar cuidado, pessoal, que eles gostam de colocar gráfico, né? E aquilo que a gente comentou na aula passada. Quando a gente vê um gráfico, a gente tem que se sentir feliz, porque ele vai dar dois dados. Nesse caso, ó, ele está dando a tensão e a corrente. É coisa que você não vai precisar olhar para o texto para tirar. No próprio gráfico, você já tira os valores e acabou o problema. Logicamente, você tem que ler o texto para saber o que o cara está pedindo também, né? Não vai ficar pulando o texto, mas senão ferra tudo. Então, para achar a resistência elétrica, a gente faz assim, ó, pega a tensão e divide pela respectiva corrente, certinho? Muito bem. Ah, só mais uma coisa que eu esqueci. Toda vez que o gráfico da tensão, em função da corrente, for uma reta passando pela origem, quer dizer que o gráfico é de um resistor ôhmico. Ah, que não é um resistor ôhmico, professor? É aquele que a resistência elétrica é constante, ou seja, ela não varia. Você pode notar aqui, ó, se você pegar 12 e dividir por 0,6, dá 20 também. Pegar 4 e dividir por 0,2 dá 20 também. O mesmo resultado que nós achamos aqui, ó. Ah, então qualquer valor? Sim, se for uma reta passando pela origem, qualquer valor que você pegar vai ser o mesmo resultado. Beleza? Muito bem, então. Vamos para o outro exercício, ó. O gráfico representa a curva característica de um resistor ôhmico. Esse resistor é dito ôhmico, pessoal, porque, de novo, ó, o gráfico é uma reta passando por onde? Pela origem. Joia? Muito bem. Aí você pega a tensão, que é 36, e divide pela respectiva corrente, que é 1 ampere. Se você tiver aí, ó, uma caneta, um lápis,
Fica fácil você fazer isso aqui que eu vou fazer, ó. Pega a resistência e escreve ela assim, ó, igual a gente viu na página anterior. R igual a U sobre I. Certinho? Aqui é muito legal, pessoal, porque a gente só tem esse valor para tensão, então só vai ter esse valor para corrente também. Você nem tem como errar uma questão dessa. Mesmo que você queira, tem jeito. É igual tentar morrer afogado em uma poça de água. Mesmo que você queira, você não consegue. O U vale 36. Aí, certinho? E o I, pessoal, vale 8. Aí, quanto é que vai ser 36 dividido por 8, pessoal? 4,5, né? Concorda? Aí, esse é o valor, então, da resistência elétrica. Ó. Viu como é que é simples? Aí, a gente calcula dessa forma. Então, nós já fizemos a letra A, ó. Tá vendo? A letra A está aqui. Tem alguém querendo entrar aí, pessoal? Acho que não, professor. Não, né? Beleza. Então, sigamos. Qualquer coisa, vocês não toquem para mim, tá, pessoal? Muito bem, ó. Então, a resistência é de 4,5 ohms. Certinho? Muito bem. E a letra B, ele fala assim, ó, a DDP nos terminais do resistor, quando percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 1,6 ampere. Gente, 1,6 ampere não apareceu no gráfico. Mas, ó, bem na metade aqui, ó, deve ser 4, né? Aí, 4 amperes, ó. Bem na metade, entre o 0 e o 4, deve ser o 2, ó. Tá vendo? Então, esse 1,6, ele deve estar por aqui, assim, ó. Aí, ó. Bem aqui nesse cantinho, tá, pessoal? Deixa eu desenhar ele aqui, ó. 1,6, certo? Aí, você vai subir até o gráfico e vai vir para a esquerda, ó. Aí, ele quer saber qual é a tensão aqui, ó. É isso que ele está querendo saber. Para isso, a gente vai fazer o uso da segunda lei, perdão, da primeira lei de Ohm outra vez. Eu vou poder escrever assim, ó. Letra B, U não é igual a R vezes I? Aí você pode escrever dessa forma também. Eu prefiro escrever sempre assim, tá, pessoal? URI. É só falar URI, pronto, você já sabe que a primeira lei de Ohm é U igual a R vezes I. Aí, eu quero saber o valor da tensão, né? Que é o que ele quer. Pessoal, tensão elétrica, DDP, diferença de potencial, voltagem, queda de potencial, são sinônimos. Eu costumei falar tensão elétrica, mas tem muita gente que acha melhor falar DDP ou diferença de potencial, tá? Cada um faz aquilo que acha melhor, que julga mais fácil, mais simples. Quanto é que vale o R? Ah, resistência constante? É. Então eu posso usar a resistência que eu achei na letra A. Posso. Aí, vai ficar 4,5 vezes 1,6. Pronto. Vixe, ficou passando um 8 aqui, deixa eu apagar. Aí, vamos voltar aqui. 1,6, ó. Certo? Pronto, é isso daí, ó. Então fica 4,5 vezes 1,6. Vamos ver quanto é que dá essa continha aqui? Aí, ó, pessoal. Ele usou a mesma equaçãozinha, U igual a R vezes I, né? No lugar do U você põe 4, aliás, no lugar do S você põe 4,5 e no lugar do I você põe 1,6, que vai dar quanto? 7,2 volts. Esse é o valor da tensão elétrica, então, que ele estava querendo que a gente determinasse, né? Pessoal, tem alguma dúvida quanto à resolução desse exercício ou não? Não, tá bem tranquilo. Bem tranquilo? Gente, vocês estão por aí mesmo. Eu estou desconfiado que o pessoal às vezes entra na sala e depois vai fazer outra coisa, não vai estudar. Essa matéria é muito importante, porque é ela que cai agora na UFMS, no passe, né? Então, e essa parte da eletrodinâmica é a que mais cai, tá, pessoal? Então, bom, vamos lá, então. Esse aqui caiu no ITA, ó. Apesar de ser, né, do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, tem algumas questões que são complicadas pra caramba, mas tem muitas questões do ITA que são simples, pessoal. Não são todas, lógico, claro. Mas tem muitas questões do ITA que dá para a gente fazer com a física que a gente aprende tranquilamente na sala de aula, só de olhar o professor resolvendo. Uma delas é essa aqui, ó. Medidas de intensidade, de corrente e diferença de potencial foram realizadas com dois condutores de metais diferentes e mantidos à mesma temperatura, quer dizer que a temperatura é constante, né?
encontrando-se os resultados da tabela abaixo. O condutor 1, a corrente que passa por ele é 0, depois meio ampere, depois 1 ampere, depois 2 amperes, depois 4 amperes. E a tensão, 2,18, 4,36, 8,72 e 17,44. Repare, olha que bonitinho, os númerozinhos que tem aqui para a corrente, tanto para o primeiro condutor quanto para o segundo condutor, aí, são praticamente todos eles inteiros, né? Só o meio aqui que não é inteiro. Mas os da tensão, eita, isso aqui é um pé no saco, tá vendo esse monte de número quebrado aqui? Prof, Então, oi, pode falar. o senhor já fez esse exercício na aula passada? Ai, meu Deus, já fiz? Uhum. Espera aí só um pouquinho, então tem que avançar um pouquinho aqui. E esse aqui eu fiz? Já fez também. Fez também? Sim. Sim. E esse aqui, pessoal? Segunda lei de Ohm, a gente começou também? Não, aí já não começou não. Já? Não, parou Ou não? aí. Isso aí Não? já parou aí. Paramos aqui? Parou aqui, Ah, tá. Então a gente já tinha feito os exercícios da primeira lei de Ohm. Ah, tá certo. É que vocês me desculpem, pessoal, mas na aula passada eu esqueci de marcar o slide que eu tinha acabado. Eu sempre marco, mas dessa vez eu acabei bobeando. Esqueci de marcar. Mas tudo bem, vamos continuar, não tem problema não. Resistência elétrica segundo a lei de Ohm. Aí deixa eu explicar para vocês o que foi que aconteceu. Quando esse carinha chamado Ohm chegou nessa lei aqui, ó, que a tensão elétrica é diretamente proporcional à corrente elétrica, sendo a resistência uma constante, aí, quando ele chegou nessa lei aqui, ele percebeu que, quando ele botava um condutor mais longo ou mais curto, ou então mais grosso ou mais fino, e além disso, quando ele mudava o material do qual o condutor era feito, por exemplo, ele trocava o condutor que era de cobre por um condutor de alumínio, ele notava que a corrente elétrica que passava pelo condutor mudava por causa dessas mudanças, do comprimento ou da área ou do tipo de material do qual ele era feito. Então ele foi em busca de tentar solucionar esse problema e apresentou uma formulinha com essas variáveis, que tem área, que tem comprimento e que tem o tipo de material. Essa formulinha ficou conhecida como segunda lei de Ohm. Então, pessoal, ele percebeu que a resistência elétrica dependia da área do condutor, dependia do comprimento do condutor, e além disso, dependia também da resistividade. A resistividade, pessoal, é uma propriedade que todo condutor tem. Cada condutor tem uma diferente. O ouro tem um, a prata tem outro, o cobre tem outro, você tem outra, sabe? Eu tenho outra, assim por diante. Se for materiais diferentes, a gente está tendo resistividades diferentes. Tá certo? Muito bem, então. Além disso, ele percebeu também que a resistividade ela mudava com a temperatura. Se por acaso, no caso do metal, a temperatura aumentar, a resistência dele aumenta porque a resistividade aumenta. Se a temperatura diminuir, a resistência dele diminui porque a resistividade diminui. Na maior parte dos casos, a gente vai fazer de conta que a temperatura sempre permanece constante. Mas todo mundo sabe, uma lâmpada apagada tem a temperatura igual à temperatura ambiente. Quando você acende a lâmpada, a temperatura dela muda, aumenta. Isso quer dizer que muda a resistência elétrica também do condutor. Bom? Muito bem, então, ó. Isso aqui, pessoal, é o desenho de um fio. Só que, cara, é um fio, só que ele está exagerado, né? Ele está bem grosso aqui, para que todo mundo possa ver direitinho a área, possa ver direitinho o comprimento, eu possa desenhar o Rho aqui. Isso aqui é uma letra grega, pessoal, isso parece um P, né? Uma letra grega chamada Rho, que representa a resistividade do condutor. Certo? Muito bem, então. Vamos continuar aqui, ó. Aí, esse tal de Ohm, ele verificou que a resistência era diretamente proporcional ao comprimento e inversamente proporcional à área. Isso aqui, moçada, é conhecido como resistividade, que é uma característica do material. O ouro tem um valor, a prata tem outro valor, o cobre tem outro valor, e assim sucessivamente. Beleza? Muito bem, então. Essa formulinha, lembra do ano passado? O pessoal do segundo ano lembra, quem não fez segundo ano no ano passado com a gente, vai guardar uma setinha agora rapidinho, quer ver? A resistência é diretamente proporcional ao comprimento, inversamente proporcional à área, e essa tal de resistividade é uma letra grega chamada Rho, então a gente chama a segunda lei de Ohm de rola. Aí você pode falar rola do Rui, aí fica bem,
Tá vendo? Aí, em que esse P, parece um P isso aqui, você pode chamar de P, não tem problema não, é uma letra grega chamada Rho, tá? É a resistividade. É uma grandeza característica do material, conhecida como resistividade. Todo material tem uma diferente, certinho? Bom, então como é que a gente usa essa segunda lei de Ohm? É fácil. Se aumentar o comprimento, aumenta a resistência. Por exemplo, ó, vamos supor que você tenha que fazer a instalação elétrica da sua residência. Aí, a sala da sua casa fica mais próximo da rua, enquanto que o quarto fica mais afastado da rua. O relógio de luz que a Energisa coloca fica lá no muro, né? Ali no portão de entrada da tua casa. Para que possa funcionar tudo na tua casa, você tem que levar o fio para a sala, para a cozinha, para o banheiro, para o quarto, entendeu? E assim por diante. Certo? Quanto mais longe tiver, maior o comprimento do fio que você tem que utilizar para poder levar a energia elétrica até lá. Por exemplo, no caso do nosso quarto, tem tomada e tem lâmpada, né? Talvez deve ter alguma outra coisa, de repente um chuveiro também, um banheiro que fica junto com o quarto. Mas vamos colocar só o quarto, a tomada e a lâmpada. E a sala, mesma coisa, tem lâmpada, tem tomada. Quando você leva o fio até a sala, o comprimento é menor, por quê? Porque a sala está mais próxima do relógio de luz. Agora, quando você leva o fio até o quarto está mais afastado. Então, quer dizer que o comprimento é maior. Ó. Resultado, pessoal, como o comprimento é maior, a resistência que a corrente elétrica vai enfrentar para chegar até lá no quarto é maior também. Não é muito maior a ponto de atrapalhar alguma coisa, de forma alguma, mas é maior. O fato da resistência ser maior, pessoal, quer dizer que o fio vai acabar esquentando um pouquinho mais do que se ele fosse menor. Então, o que a gente tem que fazer para poder compensar isso aí? Aumentar a área do condutor, ó, colocar um fio mais grosso. Daí a gente diminui a resistência. Aí você fala, pô, mas todo mundo faz isso? Não, ninguém faz isso. Por quê? Porque o fio mais grosso, ele custa muito mais caro. Então, o que a gente faz? A gente vai lá e opta pelo o fio mais barato, né? Aí sabe o que acontece? Às vezes você está lá tomando banho no chuveiro, né? Principalmente nessa época agora de frio. Aí o seu pai entra, vai tomar banho em outro chuveiro. Resultado, cai a luz e fica todo mundo no escuro. Por que ocorre isso daí? A instalação elétrica que é mal feita. Se ela fosse bem feitinha, não ocorreria isso daí. Você tem que colocar os fios de diâmetro certo e os disjuntores também com a amperagem correta para suportar toda a corrente que você quer. Caso contrário, acaba desarmando e acaba todo mundo tomando banho gelado. Entendeu? Fica desse jeito, então. Então, sempre que você for atrás de fazer esse tipo de coisa, faça com um profissional, pessoal, que seja capacitado. Vocês vão se tornar profissionais excelentes. Profissionais excelentes, eles custam caro. Bom, cuidado com isso daí. Não abra mão da qualidade. Não é que custa caro, é que a longo prazo fica baratinho isso aí, né? Certinho? Muito bem, então. Vamos ver, então, se a gente consegue resolver os exercícios que tem aqui, ó. Vamos lá. Um fio resistor, só usando a segunda lei de Ohm, tá, pessoal? Tem comprimento igual a L. Tá aqui, ó. Tá mostrando aqui o comprimento do fio. Vai? Área da secção transversal, A. Aí, ó. Tem resistência elétrica, R1. Ele botou aqui entre parênteses, né? A uma dada temperatura. Muito bem. Estica-se o fio. Gente, imagina só vocês pegando um chiclete, esticando o chiclete. Ele vai ficar mais fino, vai ficar mais grosso ou vai ficar do mesmo jeito? Vai ficar mais fino, né? Claro, você pode fazer isso, elástico, tanto faz. Você estica, ele fica mais fino, certo? Mas o volume que ele tem não muda. Tudo bem. Aumenta o comprimento, diminui a área, mas o volume continua o mesmo. Aí, de tal forma que o comprimento dobra. Gente, se o comprimento dobrar, a área vai ser reduzida à metade. Não é isso que vai acontecer. Mas se o volume se mantém constante. Ufa, ainda bem, né? Já pensou se o volume mudar? Se o volume mudar, é sinal que a massa muda. Então alguém andou roubando fio aí. Na temperatura, atenção, a temperatura continua a mesma, tá vendo? Qual é a sua nova resistência? Bom, então como é que a gente vai fazer? Olha só. Primeiro, como é que você faz para calcular o volume? Ah, é fácil. Não é um cilindro isso aqui?
É a área da base vezes a altura. Ó. Lembra lá das aulas de matemática, de geometria plana? Ou então, geometria espacial, né, nesse caso. Aí, para a gente calcular o volume, é só pegar a área da base e multiplicar pelo comprimento. Aí eu vou isolar a área. Ó. Aí, a área, pessoal, vai ser igual ao volume dividido pelo comprimento. Pronto. Beleza? Aí, a segunda lei de Ohm, qual é a segunda lei de Ohm? Ah, a gente usa a formulinha chamada rola. Ó. Aí, o R1 é igual a ρ vezes L sobre A. Pronto. Depois ficou assim, concorda? Aí, lembra do chiclete que eu falei? Você pega as pontas, estica, né? Olha só em relação à figura anterior, ó. Ele ficou mais longo, só que ele ficou mais fino, ó. Aí, pessoal, a área ficou menor, tá certo? Mas quantas vezes a área fica menor? É fácil, você nem precisa fazer essas contas aqui. Lógico que a gente tem que fazer para constar, né? Mas se o comprimento dobra, é sinal que a área vai ser reduzida à metade. Então, o A2 vai ser igual a A sobre 2. Só isso, ó. Tá certo? Enquanto o comprimento dobra, a área fica reduzida à metade. 2 vezes menor. É sempre assim a relação, tá, pessoal? Mas vamos ver como é que ele fez aqui? Aí, o volume continua o mesmo, ó. Vai ser A2, né? Vezes o comprimento, que agora é 2L. É a área da base vezes a altura que a gente usa para calcular o volume de um cilindro, não é? Muito bem. O A2, então, pode ser escrito assim, ó, como volume dividido por 2L. Ele só pegou aqui o 2L e passou dividindo lá o volume, certo? Só que V sobre L, você lembra quem é V sobre L? Ó, V sobre L é igual a A, não é? A área que a gente tinha antes, certo? Então, no lugar do V sobre L, deixa eu apagar aqui, pessoal, que eu quero fazer certinho aqui para todo mundo perceber. Apagar esse, apagar esse. Pronto. Aí, lá vai. Ó. Aí. V sobre L, aí, o V sobre L é a mesma coisa que o A, certinho? E o 2 que estava aqui embaixo permanece aqui embaixo. Então, o que aconteceu com a área, pessoal? Foi reduzida à metade. É isso daí. A área foi reduzida à metade. Vamos ver o que vai acontecer agora com a resistência? Bom, a resistência que nós tínhamos antes era essa aqui, ó, chamada de rola. Joia? E a resistência que nós vamos ter depois? Ah, vai ser o L2 sobre o A2. A única coisa que muda é essa, muda o comprimento vai ser o dobro e a área vai ser a metade, né? Aí, no lugar do L2, então, você vai lá e põe 2Ls. No lugar do A2, então, você vai lá e põe A sobre 2. Ó. É isso que nós vamos fazer. Aí vem a tal da matemática, né? Ixi, dá até um arrepio na hora de falar isso. Ó, no lugar do L2, você coloca 2Ls. Né? No lugar do A2, você coloca A sobre 2. Certo? Aí você conserva o que está em cima, tá aqui, ó. E multiplica pelo inverso que está embaixo. Ah, por isso que esse 2 veio para cima? É. Vai ficar 2 vezes 2 igual a quanto? 4. Gente, deu 4 rolas. Jesus. Muito bem, então, ó. O que é ρ vezes L sobre A? Não é a resistência que nós tínhamos antes? Então a gente vem aqui e põe R1, ó. Isso, pronto, ó. Aí vai ficar R2 igual a 4 vezes R1. Tá vendo? Esse tipo de exercício, então a resistência quadruplicou. Esse tipo de exercício aí, pessoal, desenvolve muito a cabeça da gente. E a gente não mexe com número praticamente, né? Para não falar que a gente não mexeu com número aqui, a gente fez 2 vezes 2 igual a 4. Isso aí. Tá? Então desenvolve muito raciocínio, exercícios que envolvem letras. Eu sei que no início, ele é meio chatinho, né? Você fala, caramba, quanta letra, cara, que doideira que é essa? Só que se depois você pegar com um tempinho aí para resolver em casa, você vai ver que você consegue fazer bastante coisa. Tá? Beleza? Então, vamos lá para o próximo. Ó. Aí, ele fala assim, ó, a resistência elétrica de um condutor metálico depende basicamente de sua geometria, quer dizer, da área, do comprimento, né? E depende do material do qual é feito também, tá, pessoal? Mais especificamente de seu comprimento, aí, que é o L, né? Vou colocar o L aqui, e de sua área, A. Aí, certinho? Considere um condutor metálico de comprimento L1, diâmetro D1 e resistência elétrica R1, certo? Esse fio é alongado até um comprimento
2L1. Aí, gente, ó, ele vai dobrar o comprimento de novo. Com a devida redução do diâmetro, sem que haja perda de material, passando a ter uma resistência R2. Legal, né? Aí, tá vendo? Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver onde caiu esse. Não, esse outro exercício aí, a gente não sabe onde caiu. Esse aqui caiu na PUC. Pessoal, o que está acontecendo, então, aqui? A mesma coisa que aconteceu no anterior. Dobra o comprimento, o que vai acontecer com a área, então? A nova área, ela vai ser metade da área anterior, ó. Então, vai ser A1 sobre 2, ó. Tá certo? É só isso. Se você dobra o comprimento, a área é reduzida à metade. Certinho? Aí ele fala assim, sobre as resistências elétricas desses dois condutores, pode-se afirmar que, acho que vai ser a letra C, né? R2 igual a 4R1, porque foi isso que nós achamos na anterior. Vamos ver o que ele fez? Aí. Esse aqui, pessoal, é o resistor 1. Então, ele tem comprimento L1 e tem área A1. Esse aqui é o resistor R2, é o fio 2, tá? Ele tem comprimento 2L1 e área igual a, aqui, ó, ele fez o cálculo aqui, ó, que bonitinho, ó. Área igual a metade da área interior. Como é que a gente faz? A gente pode igualar os volumes, né? Tem alguém tentando entrar aí, pessoal? Acho que não. Você iguala os volumes, ó, V1 ao V2. Como é que você faz para calcular o volume de um cilindro? É fácil, você pega o comprimento e multiplica pela área, ó. Só que você vai fazer isso dos dois lados. Cuidado. O comprimento do segundo não é mais L1, vai ser 2 vezes L1, vai ser o dobro. Aí você pode cortar esse L1 com esse L1. Daí sai que o A1 é igual a 2A2. Mas o que interessa para a gente é o A2. Aí, a área da figura 2 vai ser metade da área da figura 1. Você pode guardar assim também. Quer dizer que se eu pegar o chicletinho, ele tem área A, e eu esticar até dobrar o comprimento, a área dele vai ser reduzida à metade? Vai. Quando o comprimento dobra, a área é reduzida à metade. Certo? Muito bem. Mas o volume, ele continua o mesmo. Para a gente calcular o R1, aí você tem que escrever a formulinha, ó. A rola, lembra? Para a gente calcular o R2, Rho vezes, aqui, ó, Rho vezes L2 sobre A2, certinho? No lugar do L2, você vai colocar 2 vezes L1. E no lugar do A2, você vai colocar A1 sobre 2, certinho? Beleza, então? Aí a gente vai acabar ficando com isso aqui, ó. Daqui, pessoal, a gente sai aqui para cima, ó. Tá? Lá do lado direito. Vai? O R2 pode ser escrito assim, ó, como esse 2 aqui não vai para cima, porque você conserva o que está em cima e multiplica pelo inverso que está embaixo, né? Vai ficar 2 vezes 2, 4. Aí o 4 aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai poder escrever L1 sobre A1. Só que tudo isso aqui, ó, não é a mesma coisa que tudo isso aqui, ó. Aí tem um do lado do outro aí para ficar bem claro. E aquele monte de letras, o Rho, o L1 e o A1, eu posso colocar R1 no lugar. Pronto, foi isso aí que eu fiz. Eu coloquei R1 no lugar. Tá vendo? Ó, o R2, então, vai ser igual a 4 vezes o R1. Quadruplica, então, quando você estica o fio, de tal forma que do comprimento dele dobra, a resistência fica 4 vezes maior, gente. Tá certo? Por quê? Porque mexe na área também, não só no comprimento, né? Certinho, moçada? Alguma pergunta quanto a isso aí, pessoal? Tem alguma dúvida, alguma passagem ou não? Acho que não, professor, tá tudo bem. Não, né? Se tiver, pessoal, pode abrir o microfone aí a hora que vocês quiserem, tá? Eu até gosto que vocês participem, tá bom? Tá todo mundo quietinho aí, não sei se o pessoal tá vendo, se não tá. Pode falar. E agora esse aqui? Eita! Agora você não pode reclamar. Esse aí tem número pra caramba, ó. Tem unidade, tem página, meu Deus, virou um 8 esse aqui. Vamos ver como é que é? Aplica-se uma DDP de 100 volts. Gente, o que é DDP? Uma tensão elétrica, ó. Aí, 100 volts. Uma bateria tomada, coisa desse tipo, tá? Nas extremidades de um fio de 20 metros de comprimento. Aí, o que é o comprimento? É o L, ó, 20 metros, é o comprimento do fio. De seção circular de área 2 milímetros quadrados. Aí a área, ó, tá vendo? Ele foi colocando tudo bonitinho, que tá no texto lá, ele já foi representando aqui na figura, ó, 2 milímetros quadrados. Certo?
Então vamos lá, vamos continuar. Repare o seguinte, ó. Apareceu metro e apareceu milímetro, né? De duas uma, ou a gente transforma tudo para metro agora, ou a gente vai carregando essas unidades aí junto com o cálculo e vai vendo o que consegue fazer. Aí ele fala assim, circula uma corrente de 10 amperes. Tá? Aí ele colocou aqui, ó, que bonzinho que ele foi, a corrente elétrica de 10 amperes, viu? Calcule a resistividade do material. Em ohm vezes centímetro. Nossa, o cara fez uma salada. Por quê? Ele dá metro, dá milímetro e dá centímetro. Cara, virou um rolo com todo tamanho, né? Vamos ver como é que foi resolvido isso daí. E aí a gente consegue chegar num resultado que eu acho que vai ficar mais simples. Vamos lá? Olha só, pessoal, como é que é. Primeiro, se eu quero calcular a resistividade, eu tenho que ir numa formulinha que tenha resistividade. Certo? Essa parte aí de saber quem é quem, corrente é 10, tensão é 100, área é 2, o L é 20, essa parte aí, pessoal, diz respeito a coletar os dados, né, do enunciado. Certinho? Muito bem. Eu isolo a resistividade. Tá vendo aqui, ó? Aí eu passo o A para lá multiplicando, vai ficar R vezes A, e passo o L dividindo. R vezes A sobre L. Certinho? Agora vamos ver quem é quem, ó. O R vale quanto? Para achar o R, a gente tem que ir na primeira lei de Ohm, que a gente não tem. Lembra da primeira lei de Ohm? É o Rui, né? O U vale 100 e o R vale quanto? Vai valer 10. Vai ficar 100 dividido por 10, pessoal, porque a tensão é 100 e a corrente é 10. É só isso aí, certo? Acho que agora tem gente querendo entrar. Tem Juan Correia? Vê se tem mais alguém. Não. Beleza. Voltamos. Olha lá, pessoal. Todo mundo está vendo a tela de novo, né? Aí, a corrente vale 10 e a tensão vale 100. 100 dividido por 10, aí dá os 10 ohms. Ó. Ah, por que você foi atrás de calcular a resistência? Eu fui atrás de calcular a resistência, pessoal, porque eu preciso dela aqui, ó, nessa formulinha, para poder calcular a resistividade. Porque a área eu já tenho, o comprimento também. O comprimento vale 20, a área vale 2 milímetros quadrados. Então, lá vamos nós. Olha só como é que vai ficar. A resistência é 10 o quê? Ohms. Certo? Tá aí. Eu vou trocar a cor da caneta agora para ficar bem claro, ó. A área vale quanto? 2 milímetros quadrados, ó. Certinho? Vou trocar a cor da caneta de novo para tentar. Aí. O comprimento vale 20 metros, ó. Tá vendo? Ele foi colocando todas as unidades juntas para ver o que ele poderia fazer. É só isso. Que unidade que ele pode chegar. Então, ó. 10 vezes 2 dá 20, dividido por 20 dá 1. As unidades ohm, milímetro quadrado e metro continuam do mesmo jeito, pessoal. Ele não mexeu em nada, não. Agora ele vai mexer. Tá vendo esse Mzinho aqui? Alguém lembra quanto ele vale? É 10 a menos 3. Aí, ó, pessoal. Só que não está elevado ao quadrado essa unidade? 10 a menos 3 ao quadrado dá quanto? Aí, 10 a menos 6. É só isso. Por isso que apareceu 10 a menos 6 lá em cima. Ó. Tá certo? A unidade ohm continua aqui. A unidade metro continua aqui. A unidade milímetro quadrado, ela continua aqui, ó. É tudo isso aqui, ó. Tá vendo? Só que no lugar do mili, eu botei o 10 elevado a menos 3, elevado ao quadrado a 10 a menos 6, ó. E aí ficou um metro quadrado aqui. Certo? Pronto. Resultado, 1 vezes 10 a menos 6 é 10 a menos 6 mesmo. A unidade ohm continua aqui, ó. Certo? E agora a gente pode cortar esse metro quadrado aqui por esse metro. Ó. Aí, fica metro. Então, a gente vai poder escrever 10 a menos 4 ohm vezes centímetro. Aí você fala assim, mas por quê? Da onde vai? Era 10 a menos 6 virou 10 a menos 4? É porque mudou a unidade. Para passar de metro para centímetro, pessoal, a gente multiplica por 100. Ah, por que multiplica por 100?
Porque 1 metro tem 100 centímetros, certinho? Aí, é isso daí que a gente chegou. Tem alguma pergunta quanto a isso aí, pessoal? Ou não? Algum detalhe aí que ficou faltando? Aí é que tá. Os exercícios anteriores, a gente mexeu só com letrinha, né? Eu, sinceramente, prefiro mexer só com letra do que ter que ficar mexendo com todas essas unidades ao mesmo tempo. Aqui eu aumento muito a minha chance de errar. Lá não. Lá eu sei, dobrou o comprimento, então a área vai ser reduzida a metade, ó, tá com pau. Certinho? Então essa daí foi a resposta, pessoal. 10 a menos 4, ohm vezes centímetro, que é o que ele estava pedindo pra gente, né? Porque ele pede lá, no enunciado, em ohm vezes centímetro. Certinho? Muito bem, então. Turma, com isso daí a gente encerrou a primeira lei de Ohm e a segunda lei de Ohm, tá? Agora nós vamos para uma matéria chamada associação de resistores. É bem facinho, você vai ver que a tendência da matéria de eletrodinâmica é ela sempre ficar mais simples do que na aula anterior. Ao contrário da eletrostática, né? Que ela sempre fica pior. Parece que tem gente querendo entrar. Vamos lá. Não, vai. Eu fico meio... Muito bem, então. Ninguém tem dúvida, vamos para a próxima. Deixa eu ver se não tem alguém aqui no WhatsApp perguntando, de repente tem alguém aqui que tirar alguma dúvida, né? Vamos lá, então, para a associação de resistores. Pessoal, se tiver alguma dúvida, vocês podem tirar pelo WhatsApp também, tá bom? Associação de resistores. Gente, tem 2 tipos de associação de resistores. Uma é série, a outra é paralela. Tá vendo esses resistores aqui, ó? O R1, o R2 e o R3? Eles estão todos no mesmo fiozinho, ó. Tudo em cima desse fio aqui, ó. Tá vendo? Esse fiozinho de coloração azul que eu estou riscando preto agora? Então, eles estão todos no mesmo fiozinho. Quando acontece isso daí, quer dizer que eles estão associados em série. Você pode ter outras formas também de ver essa associação em série ou não. Quer ver como é que é fácil? Se você só tem um caminho para ir do ponto A até o ponto B, vou colocar aqui. Se você só tem um caminho para ir do ponto A até o ponto B, quer dizer que a associação é em série. E para você achar a resistência total, você vai somar as resistências de cada um dos resistores. Só isso. Viu como é que é simples? É bem tranquilo, né? Muito bem. Agora, e esse RS aqui, ó, pessoal, é um resistor que sozinho faz o papel de todos aqueles que estão lá em cima. Esse RS quer dizer resultado das resistências, né, associadas em série. Beleza? Muito bem, então. Agora, as principais características da associação em série de resistores. Isso aqui, gente, é uma coisa que a gente só consegue guardar se a gente ficar olhando todo dia, dar uma olhadinha, vamos ver essas características, sabe? Caso contrário, a gente não consegue guardar esse trocinho aqui, viu, moçada? É doída a coisa. Principais características da associação de resistores em série. Primeira, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Por que isso acontece, professor? É simples. Só tem um caminho, né, para a corrente elétrica seguir, tá vendo? Que é essa linha azul aqui, onde os resistores estão. Não tem como a corrente escolher outro caminho. Se só tem esse, ela só passa por esse, né? É como se você fosse da escola até a tua casa e só houvesse uma rua. Não tem jeito de você ir para outro local, você por aquela lá. Você é obrigado a passar por aquilo ali. Então, ó, todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. A tensão elétrica se divide. O que quer dizer isso daí? Simples. Vamos supor que você tem aqui, ó, 10 volts. Esses 10 volts que você tem, vai ficar um pouquinho no primeiro resistor, um pouquinho no segundo resistor, um pouquinho no terceiro resistor. E como que eu faço para saber esse pouquinho, Xuxa? É fácil, ó. Basta você pegar a resistência e multiplicar pela respectiva corrente. Só isso. Por exemplo, se você quiser saber a tensão no resistor 1, você pega a resistência dele, sei lá, vale 10, 20, 30 ohms, e multiplica pela corrente que passa por ele. Pronto, aí você já acha a tensão nesse resistor. O mesmo você tem que fazer com os outros resistores. Se você quiser saber qual é a tensão nesse resistor, você vai lá,
pega essa resistência e multiplica pela corrente que passa nele. É bem simplesinho mesmo, pessoal. Se você quiser saber a tensão nesse terceiro resistor, você vai lá, pega a resistência e multiplica pela corrente que passa nele. Viu como é que é fácil? Tranquilo, né? Muito simples. Então, ó, a tensão elétrica se divide. Cada resistor fica com um pouco da tensão do gerador. Olha que bonitinho, eles dividem, parece irmãozinho que gostam do outro. Terceiro, se uma lâmpada queimar, as outras apagam. Esse aqui é o principal problema da associação em série. Gente, vamos supor que queima essa lâmpada que está no meio. O elétron que está aqui, ó, desse lado, ele não consegue passar para o outro lado, porque tem ar agora entre ele e o outro lado, entendeu? Então você olha assim um fiozinho queimado, você fala, por que será que para de passar corrente, né? É porque o ar é um isolante elétrico. Quando queima, entra ar no meio, entendeu? Entrando ar, pessoal, a corrente elétrica não passa mais. Professor, Então, oi, pode falar. é igual aqueles pisca-pisca de Natal? Exatamente, igual aqueles pisca-pisca de Natal. Queimou um, o resto apaga. Quer dizer, não é que o resto apaga, aquele que está ligado em série com aquele que queimou, apaga, para de funcionar. Que merda, turma, cara. fazer o quê? Até você descobriu que queimou, rapaz do céu. Mas, vamos lá, né? Então, ó, quando queima esse aqui, pessoal, esse elétron que está aqui do lado esquerdo não consegue passar para o lado direito, porque entra ar aqui, ó. Entendeu? O ar impede ele de passar. Quem está atrás dele também não consegue se movimentar. Resultado, a lâmpada 1 apaga. Aí você fala, e a lâmpada 3? Por que para também? Então, esse elétron que está aqui, de novo, ele não consegue passar para lá, logo ele não consegue empurrar os outros elétrons que estão na frente dele, e cessa o movimento do lado direito também, o R3 apaga. Então, todo mundo apaga. Imagina uma cidade inteira associada em série. Quer sacanear? Desliga uma lâmpada. Pronto, apaga tudo. Tudo para de funcionar. Vocês entenderam? Vai parar de funcionar tudo. Então, esse tipo de associação pode ser utilizado. Sim, pode ser utilizado para quê? Para dividir a tensão elétrica. Ó, se você precisar dividir a tensão elétrica, você usa esse tipo de associação. Você fala, mas como assim? Imagina você com um aparelho que ele suporte, no máximo, 110 volts. Se você colocar mais que isso, ele queima. Aí você muda lá para Fortaleza. Fortaleza é 220. Você não vai ligar ele na tomada, porque ele vai queimar. O que você faz, então? Pega um resistor e associa em série com ele. Mas tem que ser um resistor que suporte o restante da tensão. O resistor fica com 110, aí você pode ligar o seu aparelho na tomada, e ele vai ficar com 110 também. Entendeu? Ou seja, a gente pode fazer isso, só que, gente, ninguém faz isso, né? Geralmente a gente troca o aparelho, né, cara? Ou então leva no eletricista lá e fala, ó, eu quero que você converta aí de 110 para 220, porque senão vai queimar. Mas é uma saída, tá joia? Muito bem, então, número 4, item 4. Fica com a maior tensão o resistor de maior resistência. Aí, a maior tensão vai sempre a maior resistência. Eu vou falar, mas por que isso acontece? É simples, ó. Se eu quiser calcular a tensão em cada um desses resistores, eu não uso essa equaçãozinha, U igual a R vezes I, a corrente é a mesma para todo mundo. Então, quem tiver maior resistência, pessoal, vai ter o quê? Maior tensão. Só isso. Não tem como resistores associados em série, um ter maior corrente que o outro. A corrente é igual. O que pode ter maior tensão? Quem que vai ter maior tensão? Quem tiver maior resistência. Certo? Número 5. A resistência elétrica total é sempre maior que qualquer uma das resistências associadas. Esse é fácil, pessoal. Sabe por quê? Imagina só, ó. Esse resistorzinho aqui, ó, tem 2 ohms. Esse resistorzinho aqui, ó, tem 3 ohms. E esse resistorzinho aqui, 5 ohms. Quanto que dá a resistência total? Ah, é só somar. 2 mais 3 mais 5 dá quanto? 10. Esse valor que nós achamos, 10, é maior que qualquer uma das resistências associadas. Concorda? O 10 é maior que o 5, é maior que o 3, é maior que o 2. Certinho? Aí, viu como é que é simples? E o número 6. Brilha mais a lâmpada de maior resistência elétrica. Ah, por quê, Xuxa? Ah, é simples. Quem tem maior resistência fica com a maior tensão. A gente vai entender bem isso aqui quando a gente estiver vendo a formulinha de potência. Deixa eu desenhar ela aqui antes, ó. A potência, pessoal, pode ser escrita assim, ó.
como I vezes U, π. Pronto. Quem tem maior tensão fica com a maior potência. Então, por isso que a gente costuma falar, brilha mais a lâmpada que tiver maior resistência. Tá certo? Pessoal, algum comentário sobre esses 6 itens aí? Você quer acrescentar mais alguma coisa que você lembrou, alguma dúvida? Pode falar, tá? Não? Então vamos para o próximo. Associação agora em paralelo. Nós vimos a associação em série. A associação em série não é muito boa para a gente usar, viu, pessoal? A não sei que sejam circuitos internos de computador, notebook, sabe? Funcionador de ar, geladeira, celular. Aí tudo bem. Mas coisa assim em casa, lâmpada, chuveiro, a gente não põe nada em série, a gente põe tudo em paralelo. Por quê? Porque o circuito em paralelo, ele é independente. O que quer dizer isso? Quer dizer que se uma lâmpada queimar, a outra continua com o mesmo brilho. Não muda nada. Tá certo? Vamos lá, então. Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora nessa figurinha que está do lado esquerdo, ó. Lá vai. Eu tenho um pontinho A e um pontinho B, não tem? Quantos caminhos eu tenho para ir de A até B? Tem esse aqui, ó, que é o mais curto, né? Tem aquele lá que é intermediário, ó. Aí. E tem esse outro aqui, ó, que é o mais longo, certo? Aí, é o mais longo. Beleza? Então, eu tenho 3 caminhos. Vocês concordam? Se eu tenho 3 caminhos, pessoal, é sinal que não está em série. Vou voltar aqui, ó. Em série, eu só tenho um caminho para ir de A até B. Tá vendo a diferença? Em paralelo eu tenho mais que um caminho. Ou tem vários caminhos, eu tenho 2, enfim, eu tenho mais que um caminho. Certinho? Muito bem. Isso daqui que está aqui embaixo, ó, o RP, quer dizer que é o resultado da associação em paralelo. Só isso. É a resistência em paralelo que nós tínhamos antes. Esse U aqui é a tensão elétrica. É um gerador que você coloca ali para a resistência funcionar, né? Senão nada funciona. Certo? Agora, como é que eu faço para calcular a resistência total? Vou voltar aqui, ó. Se for série, a gente faz a soma direta. E se for em paralelo? Gente, se for em paralelo, a gente faz a soma inversa. Ó. Aí. Tá vendo? As resistências agora ficam embaixo. Você só inverte tanto de um lado quanto do outro. Todos os resistores. Aí fica assim, ó. 1 sobre RP, que é a resistência em paralelo, é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Ó. Aí é dessa forma, então, que a gente faz para achar a resistência total. O que você vai ter que fazer? Aquilo que a gente aprende, acho que lá no 5º ano, 6º ano. Tirar o mínimo múltiplo comum, depois dividir pelo que está embaixo, multiplicar pelo que está em cima. Lembram disso aí? Feito lá na matemática? Então, é isso aí que a gente tem que fazer. Né? Assim que a gente age. Principais características da associação em paralelo. Isso aqui é importante, ó. Vamos lá. Primeiro, todos os resistores ficam com a mesma tensão elétrica. Então quer dizer que o resistor 1, o 2 e o 3, se um for 110 volts, o resto tudo é 110 volts? Exatamente. Tensão elétrica é a mesma para todo mundo. E a corrente elétrica, gente? A corrente elétrica se divide. Por quê? Porque você tem mais que um caminho para ir do ponto A até o ponto B. Na associação em série, ó, que a gente tinha antes, a gente só tinha um caminho, então não tinha como ela se dividir. Tá vendo? O cara foi até bonzinho, ele botou tudo I aqui, ó. Tá? Aí. Na associação em paralelo, pessoal, é diferente. Como você tem mais que um caminho, então a corrente se divide. Ó. Certinho? Muito bem. Terceiro, se uma lâmpada queimar, as outras continuam com o mesmo brilho. Você pode fazer esse teste em casa. Chega em casa hoje à noite, quer dizer, você já está em casa. À noite, você apaga a luz do quarto e vê o que acontece com a luz do corredor. Você vai ver que fica com o mesmo brilho. Não muda nada. Então apaga a luz da cozinha e dá uma olhadinha na luz da sala, no brilho. Você vai ver que não mudou o brilho de quem ficou aceso. Isso é característica da associação em paralelo. Circuitos são independentes, né? Certo? Então, ó, se uma lâmpada queimar, as outras continuam com o mesmo brilho. Isso é o mais legal de tudo, né? A geladeira continua funcionando do mesmo jeito, o chuveiro continua esquentando a água da mesma forma, o motor da piscina continua trabalhando da mesma forma, certinho? Então, essa é a vantagem da associação em paralelo. Queima uma, o resto não está nem aí. Então, já dá para saber como é que é a associação da nossa casa, né? Tudo em paralelo. Quarto, fica com maior corrente elétrica o resistor de menor resistência. Essa daqui a gente tem que fazer assim, ó.
O I, pessoal, é igual a U sobre R, não é? Aí funciona assim, ó. Fica com a maior corrente quem tiver a menor resistência. Porque agora está sendo inversamente proporcional. Ó. Vai? Quando um está em cima, outro embaixo, é inversamente proporcional, tá? Fica com a menor resistência, aliás, fica com a maior corrente quem tem menor resistência. A resistência elétrica, aí você fala, e a tensão? Bom, a tensão é igual para todo mundo, né? Então, já não precisa se preocupar com ela. A resistência elétrica total é sempre menor que qualquer uma das resistências associadas. Se você fizer essa continha aqui, tipo assim, põe 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, e fizer isso, você vai ver que vai dar menor que 2 ohms, que foi o que a gente colocou aqui como sendo o R1. É só colocar os valores no método, você vai ver. Então, a resistência total é sempre menor que qualquer uma das resistências associadas. Você vai ligando coisas na sua casa e a resistência total da sua casa vai caindo. É o contrário da série, né? E o sexto, brilha mais a lâmpada de menor resistência. Vamos ver? Ó, lembra da formulinha chamada PIL? Então, pessoal, a tensão é a mesma para todo mundo, né? A lâmpada que tem menor resistência não tem maior corrente? Então, quem tiver maior corrente vai ter maior potência. Certo? Aí vai ter maior potência. Beleza? Então, estamos aí, ó. Certinho, moçada? Gente, na próxima aula, a gente já vai fazer uns exercícios relacionados a isso aí, né? Como a nossa aula acaba 11h15, então nós vamos encerrar por aqui. Certinho? Alguma pergunta, moçada, ou não? Quer que volte alguma coisa? Tá tudo Não? tranquilo, professor. Bem de Oi? boa. Tá bem de boa essa sessão de resistores. Tá bem de boa? Sim. Essa parte aqui de eletrodinâmica, ela é mais tranquila, né, cara? Então fica bem de boa mesmo. Beleza, então, moçada? Vou encerrar a gravação que eu vou ter que entrar em outra turma agora, tá? Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tô com saudade de vocês, seus doidos. Falou, professor. Abraço. Falou, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, prof. Tchau, tchau. Eu vou escrever meu nome aqui para ficar gravado. Tchau, tchau, professor. Falou, até mais, hein? Falou, falou. Falou, Pedrão. Não para de gravar? Esse negócio aqui também.